Hoje trago para vocês a história dessa foto, que é de uma moça chamada Regina Kay Walters. Nesta foto são seus últimos instantes, o momento em que ela está implorando por sua vida. Para quem não sabe a história de fato por trás dessa foto, imagina que ela está apenas negando em tirar a fotografia. Mas a real história dessa foto, ela está implorando por sua vida. Nesse momento, ela já havia sido torturada, tanto física como psicologicamente, por quase um mês. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Agradeço a todos vocês pela companhia. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui eu sempre trago casos criminais e algumas histórias interessantes pra gente sempre estar atento e prestar atenção nos perigos que nos cercam. Hoje a história é sobre essa foto aqui, da Regina Kay Walters. Essa foto sempre rodou a internet por mostrar minutos antes da pessoa perder a vida. No caso, a Regina, ela foi muito torturada antes de perder a vida de fato, e ela já sabe que é os seus últimos momentos e está desesperada para a pessoa atrás da máquina não fazer com ela o que está ameaçando de fato fazer. Então essa foto envolve uma grande história para chegar até aí, e muitos fatos foram revelados e descobertos para que essa foto também fosse descoberta, uma foto triste, porém de alerta para muitas pessoas. Então eu peço que vocês peguem o seu café e tenham um pouco de paciência, porque a história hoje é um pouco longa, então vamos à história? Regina Kay Walters nasceu em 5 de maio de 1975, em Pasadena, no Texas. Filha de pais separados, morava com o pai em Houston e passava alguns dias com a mãe em Pasadena. Regina estava com 14 anos, em uma fase de adolescente rebelde. Saía de casa sem avisar, quando ligava, falava que ia dormir na casa de alguma amiga e sempre confrontava a mãe por problemas frequentes e banais. A mãe de Regina, Carolina Walters, trabalhava muito para criar os filhos. Ela era balconista em uma loja de departamentos. Trabalhava por muitas horas. Em uma certa noite, ela chegou em casa e não encontrou Regina. Ligou para amigos que geralmente Regina convivia e ninguém sabia dela. Assim, ela ligou para o pai de Regina, que morava em Houston, que também não sabia nada sobre o paradeiro da filha. Assim, a mãe registrou o desaparecimento de Regina na polícia de Pasadena. Informou aos policiais as características de sua filha: 1,5 m, 45 quilos, cabelos longos e encaracolados. O Texas possui várias rodovias interestaduais que dão para várias cidades. No dia 5 de fevereiro de 1990, Nicole Tuttle, de 18 anos, apareceu em desespero na rodovia tentando pedir uma carona. Todos passavam apressados e despercebidos, até que um homem finalmente parou. Ela chorava compulsivamente e tinha uma coleira de cachorro no pescoço. Os cabelos cortados, curtos, mas percebia-se que o corte era feito de qualquer forma. Já na delegacia, ela disse que havia sido sequestrada e torturada, mas que havia conseguido fugir. Em 29 de janeiro, uma semana antes, ela havia pedido uma carona na Califórnia, em uma parada de descanso de caminhoneiros. E um homem chamado Dustin, um senhor, parecia muito prestativo e disposto a ajudar, disse que levaria ela até o Arizona. Em algumas horas de viagem, ela adormeceu na cabine, e quando acordou, estava presa na parte de trás do caminhão, presa a correntes e amordaçada. Disse que foi chicoteada e perfurada com alfinetes, além de sofrer muita violência psicológica e íntima por dias. Ela informou que o homem a levou ao seu apartamento, onde a sodomizou novamente e cortou seus cabelos e pelos pubianos. Só que quando voltaram ao caminhão, ele falhou ao amarrá-la novamente. Ele a prendeu com uma coleira de cachorro pelo pescoço. Ela ficou esperando a oportunidade perfeita
perfeita para poder fugir, e finalmente conseguiu. Os policiais então a colocaram novamente na viatura e voltaram para a rodovia, e assim eles encontraram um caminhão que batia perfeitamente com a descrição que Nicole deu. Ao ver o homem, Nicole disse que não foi ele, e como os documentos do homem estavam tudo dentro dos conformes, ele foi liberado. Mais tarde, no mesmo dia, em Pasadena, no Texas, na mesma rodovia mais à frente, um casal buscava carona. O casal de namorados era Regina Kay Walters e Rick Lee Jones, que buscavam carona até a cidade do México. A mãe de Regina, depois de voltar da delegacia, colocou cartazes por toda a cidade com a foto da filha, informando o desaparecimento dela, e também ofereceu uma quantia em dinheiro para quem pudesse ajudar com algum tipo de informação. 5 dias depois, ela recebeu uma ligação que informava que Regina havia sido vista com 2 jovens ali da região, Rick e Billy, e também com uma moça chamada Lorena, que era a namorada de Billy. Carolina então foi imediatamente à delegacia e passou essas novas informações. A polícia então descobriu que os 3 eram procurados por um assalto ali na região. Então a polícia foi imediatamente no endereço que tinha, que era de Gibbs Rick, 17 anos. Ao chegar no endereço, encontrou Rick e a namorada Lorena, e os 2 foram levados imediatamente para a delegacia. Na delegacia, Billy disse que havia visto Rick Lee Jones e Regina Walters há 4 dias atrás. Disse que os 2 estavam muito apaixonados e tinham planos de ficarem juntos, e estavam programando para fugirem para o México. Lá eles ficariam na casa de parentes de Rick, onde poderiam viver seu romance livremente, pois Rick tinha 18 anos e Regina apenas 14. Não era um romance aprovado por lei e nem pela sociedade. E ainda por cima, os policiais descobriram que Rick estava em liberdade condicional por um outro roubo que ele havia cometido. E saindo da cidade, ele estaria violando a sua liberdade condicional. E assim acionaram um mandado de prisão contra ele. Regina foi colocada no banco de pessoas desaparecidas. A polícia também interrogou Jerry Walters, que era o pai de Regina, divorciado da mãe dela. Ele morava em Houston. Ele alegou ter recebido a ligação de um homem que informou que estava com Regina em um celeiro. E esse homem disse que mudou as características de Regina, cortando seu cabelo, e que ela estaria muito diferente. O pai interrogou o homem perguntando se Regina estava bem, se ela estava viva, e então o homem desligou a ligação. Na mesma noite, a mãe de Regina também recebeu uma ligação. A ligação estava sendo gravada e o homem do outro lado dizia que queria encontrar com ela na loja de conveniência da cidade e que o assunto era sobre Regina, e assim desligou. Imediatamente ela passou as informações à polícia, e quem estava à frente do caso era a detetive Suzanne Jackson, que achou muito arriscado Carolina se encontrar com este homem, mas a mãe insistiu muito para ir, e a detetive Suzanne Jackson concordou que a polícia ficaria escondida, mantendo a distância a certo ponto para a proteção de Carolina. Carolina esperou por 2 horas mais ou menos e o homem não apareceu. Quando a polícia conseguiu rastrear as ligações para a mãe de Regina, foi descoberto que as ligações foram feitas a poucos metros dali e que as ligações feitas para o pai de Regina partiu de um telefone público em uma estrada no Texas, a apenas alguns quilômetros de distância de onde Regina foi vista pela última vez. Em 23 de abril, a polícia encontrou um esqueleto parcial de uma pequena mulher às margens de um rio em Pasadena, no Texas. Fizeram os testes da arcada dentária com exames de Regina e verificou-se que não pertencia a ela. Os pais começaram a ficar muito preocupados e sem esperança, pois os policiais estavam tentando localizar Regina em um corpo sem vida, ao invés de procurá-la viva. Enquanto as buscas seguiam, no outono de 1990, um fazendeiro se preparava para queimar um antigo celeiro, onde ele não entrava há alguns anos, na cidade de Conde, em Illinois, Texas, mas resolveu dar uma última conferida antes de atear o fogo. Havia algumas garrafas vazias, tinha muito feno abandonado por ali. Embaixo do feno, ele localizou um esqueleto humano.
corpo. Imediatamente chamou a polícia. Eles fizeram uma busca minuciosa e nenhuma roupa ou documentos foi encontrada ao esqueleto. Eles fizeram fotografia de vários ângulos e encontraram arame farpado no pescoço da vítima e outros pedaços espalhados no local. Ainda havia cabelos na cabeça do esqueleto, então exames forenses averiguaram que a vítima era do sexo feminino, tinha entre 14 e 16 anos, pesava entre 45 e 50 quilos e o arame em volta do pescoço foi enrolado 16 vezes. Com tanta brutalidade, quase separou a cabeça do corpo. O crime deveria ter acontecido há quase um ano, pela ligação que o pai de Regina havia recebido, dizendo que ela estava em um celeiro, então a polícia acreditou que aqueles restos mortais pudessem ser dela. Só havia dúvidas pelos cabelos, pois Regina tinha uma vasta cabeleira de cabelos compridos e encaracolados, e o esqueleto possuía cabelos curtos. Através dos exames da arcada dentária, confirmaram ser o corpo de Regina. Chamaram o FBI para o caso, pois ainda estava a pergunta onde estaria Rick Lee Jones. Os detetives conseguiram localizar a última escola em que Rick estudou, mas chegando lá, disseram que ele não estava matriculado para aquele ano, e assim conseguiram na escola o endereço da casa dele. Lá chegando, encontraram a irmã de Rick, que disse que ninguém na família o tinha visto há mais de um ano, e pelo histórico de Rick, a família acreditava que ele estava preso em alguma prisão por aí, pois ele vivia aprontando. A polícia questionou se eles tinham parentes no México, e ela confirmou que sim. Mostraram também para ela uma foto de Regina, e a irmã de Rick disse que nunca havia visto a moça antes. A polícia descartou a possibilidade de que Rick havia acabado com a vida de Regina. Se ele tivesse feito isso, pois poderia ser um ato de raiva e não uma cena de crime organizada como eles encontraram, onde o assassino corta o cabelo da vítima, deixa ela nua e conhece perfeitamente o local, sabendo que ninguém frequentava ali e que assim ele podia ter tempo de torturar a vítima o suficiente. Dias se passaram e eles tiveram informação de um novo crime em uma cidade próxima dali, em Marshall, e ao norte de Houston. Restos mortais de um jovem foram encontradas próximo a um riacho. O crânio havia sido perfurado no lado esquerdo por uma arma de fogo de porte pequeno. Embora houvesse poucas evidências para identificar o corpo, a idade e a localização batiam como sendo de Rick Lee Jones. E para a polícia, quem fez tudo isso fugiu pelas rodovias interestaduais sem deixar nenhum tipo de evidência. Embora o corpo de Rick foi encontrado em 1991, só puderam ter certeza que era ele em 2008, pois a sua família nunca havia registrado uma queixa de desaparecimento. Próximo a uma rodovia interestadual que ligava a cidade do Arizona, um policial encontrou um caminhão-trailer estacionado inapropriadamente. Ao chegar próximo ao caminhão, verificou que havia muito barulho de gritos de mulher. Ao chegar mais próximo, verificou que a luz da cabine estava acesa e logo foi saindo um homem com as mãos para cima, informando que tinha uma arma no bolso. A princípio, parecia que ele estava colaborando com a polícia. Ao ser interrogado de seu nome, ele disse se chamar Robert Hodges. Então, o policial o algemou ao carro da polícia e voltou ao caminhão para ver a situação da mulher. Lá chegando, notou que ela estava acorrentada e nua. Tentou acalmá-la e disse que estaria chamando reforços. Quando o reforço da polícia chegou, eles investigaram minuciosamente o caminhão e lá encontraram muito material de tortura, bastões longos com clipes na ponta e chicotes, uma câmera fotográfica, toalhas ensanguentadas e uma maleta cheia de instrumentos de um sádico sexual. A mulher era Kathleen, de 27 anos. Ela disse que há cerca de uma hora antes havia pedido uma carona para o norte de Phoenix,
Quando cochilou, acordou sendo agredida e acorrentada na parede, e que o homem disse que seu nome era Chicote e Correntes, e que vinha fazendo isso ao longo de 15 anos com várias mulheres. Os policiais notaram que ela tinha marcas de corrente no pulso e vergões de chicote por todo o corpo. Ela disse que a única coisa que ela conseguiu fazer para se defender foi mordê-lo no ombro esquerdo. Já na versão de Robert, a mulher concordou com tudo o que aconteceu ali. Ela trocou o sexo por uma carona. Questionado sobre o ferimento no ombro, Robert disse que havia se machucado carregando caixas para o caminhão. Mais tarde, a polícia pôde comprovar que aquilo realmente era uma mordida e que batia com a mordida feita por Kathleen. E assim, Robert foi preso por agressão sexual e prisão ilegal. Para mantê-lo preso, a polícia precisava de mais testemunhas para comprovar que ele era sim um predador sexual, como a polícia acreditava. A informação dada por Kathleen de que ele vinha fazendo isso com mulheres há 15 anos perturbou muito os policiais. Enquanto eles investigavam, o caso ganhou repercussão e chegou até o detetive Bomar, que lembrou que havia parado este homem sob o pedido de socorro de uma moça chamada Nicole Tutley, de 18 anos. Ela tinha uma coleira de cachorro no pescoço e os cabelos haviam sido cortados irregularmente, mas a vítima não pôde reconhecer o homem no momento, lembrando que mais tarde ela disse no hospital, quando estava sendo atendida, que sim, era aquele homem, porém ela tinha muito medo de que a polícia não pudesse proteger ela e sua família depois de denunciá-lo. A polícia foi até o apartamento de Robert e lá encontrou muitos itens femininos, como joias, roupas íntimas e muitas fotos. Fotos de mulheres amarradas, nuas, violentadas, machucadas. Acredita-se que Robert guardava isso como lembrança de suas vítimas, do terror e agonia que elas haviam passado. Iniciou-se então uma busca contra o tempo. Eles precisavam de novas provas e novas testemunhas para comprovar os crimes feitos às outras mulheres. Assim, encontraram um antigo empregador de Robert que não se sentiu surpreso com aquela situação, pois o homem alegou que havia vestígios de sangue uma vez encontrado no caminhão, mas nunca uma acusação formal foi feita por alguém, então ele não tinha provas do que havia ocorrido ali. Ele forneceu todos os trajetos feitos por Robert e também todos os recibos de posto de gasolina. Os recibos e endereços mostraram que Robert estava presente no posto de onde partiu a ligação para o pai de Regina. E também comprovaram que ele estava presente da onde partiu as ligações para a mãe de Regina. Ele estava muito próximo à casa delas. E assim, a polícia encontrou um caderninho de Regina junto com outras coisas de outras pessoas no apartamento de Robert. Lá tinha as informações pessoais dela, como nome, telefone, endereço, telefone da mãe e do pai. E quando viraram a página, encontraram um desenho macabro que acreditaram ter sido feito por Robert. Era uma faca simbolizando sangue pingando e o sangue ia formando uma frase escrita: Rick é um homem morto. E assim puderam ligar Robert a pelo menos 50 crimes em aberto, através da linha do tempo em que a polícia pôde criar, por suas idas e vindas pelas rodovias interestaduais, passando por Baltimore, Houston, Los Angeles, e assim ele poderia ter acesso a vários lugares remotos, onde poderia abusar de suas vítimas e ali mesmo se livrar delas. Quando acharam o caminhão, ele já estava sendo usado por outro motorista, mas ainda puderam fazer algumas averiguações dentro dele. Na parte de trás do caminhão, puderam localizar fios de cabelos e impressões digitais. E ainda puderam comprovar que alguns fios de cabelo pertenciam a Regina e que impressões digitais também eram dela. Porém, não puderam comprovar que ela esteve ali à força. Ao confrontar Robert na prisão, ele negou tudo. Estava muito seguro das coisas que dizia. Em 11 de setembro de 1992, o caminhoneiro, super confiante, se viu em um tribunal que pedia a pena capital para ele. Foi assim então que os advogados de Robert
o aconselharam a confessar alguns de seus crimes, pois dessa forma ele se livraria da pena de morte. Ele confessou que acabou com a vida de um casal de recém-casados que havia desaparecido em janeiro de 1990. Com algumas horas de carona, ele usou a arma de fogo para acabar com a vida do homem chamado Douglas Skoke e manteve a mulher chamada Patricia Candace Wall sendo torturada e estuprada por mais ou menos uma semana, até também tirar-lhe a vida. Robert Ben Hodges nasceu em 22 de novembro de 1945. Ficou conhecido como o assassino em série da parada de caminhão. Cometeu seus crimes de 1975 a 1990. Acredita-se que ele estuprou, torturou e deu fim em 50 mulheres e só foi julgado por 3 destes crimes. Ele foi criado por muito tempo somente pela mãe, pois o pai era fuzileiro naval, não ficava em casa muito tempo, vivia em missões e viagens, e quando voltava era muito autoritário e agressivo. Acredita-se também que ele foi abusado pelo próprio pai. Robert cresceu dando muito trabalho e problemas para sua mãe, praticando pequenos delitos, se envolvendo em brigas, mas seguiu estudando. E quando terminou o colegial aos 18 anos, ele se alistou para o grupo de fuzileiros navais. E em 1964, no ano em que ele entrou para o grupo de fuzileiros navais, seu pai foi preso por molestar uma menina de 12 anos e posteriormente tirou a sua própria vida enquanto aguardava o julgamento. Em 1966, Robert foi dispensado desonrosamente das Forças Armadas por se envolver em muitas confusões. Um ano depois, ele chegou a ser preso por roubo. Robert se casou 3 vezes, tendo um filho com sua primeira esposa e depois virou motorista de caminhão. Segundo a sua terceira esposa, Deborah, com quem ainda era casado no papel, ele tinha práticas sexuais muito perturbadoras, gostava de objetos e fetiches estranhos. Recebia contas telefônicas altíssimas, pois ele vivia ligando para o telesexo. E chegou a contratar um rapaz como escravo sexual para Deborah, o que causou muito espanto na mulher. Acredita-se que ele manteve Regina com ele por mais ou menos um mês, pois havia muitas fotos dela, com o cabelo muito curto e com ele começando a crescer. E os hematomas também apresentavam vários graus de evoluções. Ele também confessou o crime cometido contra Regina. Foi no celeiro seus últimos dias de vida, onde ele tirou várias fotos dela, com um vestido preto sensual e saltos, onde também raspou seus cabelos e todos os pelos de seu corpo, inclusive das partes íntimas. É horrível observar o pavor em seu rosto. Ela era só uma menina de 14 anos. Mais tarde, tanto o vestido quanto as roupas também foram encontrados nas coisas que estavam no apartamento de Robert. Robert então foi condenado a 2 prisões perpétuas sem liberdade condicional. E para não passarem pela situação dolorida de um julgamento longo e sofrido, a família do casal de recém-casados retiraram a queixa contra Robert. Regina foi enterrada ao lado de sua irmã. A irmã de Regina acabou com a própria vida aos 13 anos de idade, quando Regina ainda tinha 6 anos de idade. E essa então foi a história de Regina Kay Walters. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que, por favor, você deixe seu like, comente aí no vídeo, se inscreva no canal. Por hoje é só. Um beijo e até a próxima história.